Tá na hora. O Diniz já começou a trabalhar? Exatamente. Como é que foi? Nessa manhã aí, o Teve Fernando muito Diniz... pi! É, isso que eu ia falar. Dessa manhã, o Fernando Diniz já esteve fazendo o primeiro treinamento dele à frente do elenco e o que eu ouvi foi o seguinte, Pedrosa, nos 10 primeiros minutos de treino, ele já tinha xingado os 10. É mais ou menos isso, assim. Ele se arrependeu, Pedrosa? De quê? De ter aceitado? Claro que não, pelo contrário, é que é o jeito dele. Então, assim, eu espero que ele também consiga fazer um trabalho, como eu disse aqui, de recuperação mental dessa equipe, que é muito importante. A gente brinca com esse jeito do Diniz, mas o Diniz é psicólogo, então é um cara que tem um apreço muito grande da maioria dos atletas que trabalharam com ele. Manda um abraço pro Neguerê, que está assistindo a gente, está aqui no Rio, nosso companheiro lá do SBT de Brasília. E a outra informação que a gente pode dar aqui é o seguinte: Marcelo Santana foi demitido do cargo de diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Era uma mudança que já estava prevista para acontecer na parada para o Super Mundial, mas nesse momento o Vasco da Gama resolveu antecipar essa mudança de organograma e o Vasco hoje tem um sonho. Mira em um cara que está empregado simplesmente na seleção brasileira, mas que tem muito carinho pelo Vasco, que é o Rodrigo Caetano. Inclusive eu conversei com ele nessa manhã. Tá, mandei uma mensagem para ele para saber se o Vasco já tinha feito algum contato e tudo mais. Lembrando, o Rodrigo Caetano foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011. É um cara que tem muito apreço dos vascaínos também. E ele disse o seguinte: hoje eu estou totalmente focado nas coisas da seleção brasileira, tenho um contrato com a CBF, mas você sabe que eu tenho um carinho enorme pelo Vasco da Gama. Nesse momento nenhum contato foi feito ainda. Vamos ver o que acontece a partir de agora, porque a gente sabe que está tendo todas essas situações na CBF, de presidente ameaçado, de novo treinador e tudo mais, mas hoje nenhum contato foi feito, porém, repito, é um sonho do Vasco da Gama, é um diretor que o Vasco encara como agressivo no mercado, ágil e também tem muita cobrança interna. Então, é um perfil que o Vasco busca aí, apesar de ter já estudado alguns nomes para essa posição. Grupo fracassado. Tomar uma virada fora de casa com um a mais, com o Vitória, com todo o respeito, que é um time mediano, no máximo, podemos colocar assim, se toma uma vitória do Palmeiras, já é pra você ficar com raiva. Mas aí você pensa, pô, é o Palmeiras. Agora, tomar uma virada do Vitória, com todo o respeito ao Vitória, que é uma equipe muito melhor treinada pelo Thiago Carpini, desculpa, gente, é falta de vergonha na cara. E é o que eu falei aqui, esse grupo tem uma veia de derrota, uma veia derrotista. Eu lembrei de você na hora. É óbvio, é um grupo fracassado. Eles têm medo de ganhar, Fernanda. Eles têm medo de ganhar. O Vasco é alérgico à vitória. É mais ou menos isso. É sério. Não é sacanagem, não. Tanto é que, se você for pegar o cenário da partida, é o seguinte: o Vasco começa o jogo, a bola fica com Vitória. 20, 25 minutos, jogando fora de casa, ok, sem problema. Sistema defensivo bem montado, Vitória não ameaçou tanto o Vasco. E aí acontece o que geralmente o Vasco faz com o adversário, que é o quê? Besteira. O Mateuzinho vai lá, dá uma cotovelada aleatória na cabeça do Paulinho e o Vasco ganha um presente aqui, Vascão. Um a mais na tua mão, meu camarada, pra você ganhar o primeiro jogo fora de casa. Vamos ver o que você faz com isso, Vascão. Melhorou, o Paulinho jogou bem, o Esforza jogou bem, a equipe começou a ter... Jogou bem, apareceu, a equipe começou a ter um pouquinho mais de envolvência ali, principalmente após a expulsão. O gol sai do lado que é mais talentoso do Vasco, que é com Nuno Coutinho e Piton. Piton cruza na cabeça do Verratti, sempre ele, mais uma vez, faz o seu 15º gol aí na temporada. Show! Aí você fala, não é possível, gente. Pela primeira vez, eu acho que o Vascão vai aproveitar a oportunidade que o destino deu pra ele, um a mais, ok, volta pro intervalo, o Paulinho tava amarelado. Então, teoricamente, na cabeça de qualquer treinador, você não vai dar chance pro azar de perder a superioridade numérica. Então, se o Paulinho tá amarelado, você troca o Paulinho. Mas aí ele me trocou o Paulinho pelo Hugo Moura. O Vasco estava precisando vencer o jogo. O Felipe poderia ter colocado o Tietê, poderia ter colocado o Adson, poderia ter colocado o Lloyd. Pra quê? Pra você encaixotar o Vitória, já que você tem mais espaço de superioridade numérica. O Diniz faz muito isso quando tem um jogador a mais. Ele tira zagueiro, ele coloca atacante e tudo mais. Pra quê? Pra você chegar ao segundo gol e se sentir confortável dentro da partida. Mas o Vasco não. O Vasco é alérgico à vitória. E o Felipe é o responsável por isso, porque ele colocou o Hugo Moura, o jogador que mais erra no ano do Vasco. Ele colocou pra conseguir fazer o segundo gol do Vitória, mas não era isso. Sabe o que o Felipe queria? Segurar 1 a 0, mesmo com um a mais. Aí o que o Thiago Carpini fez com ele? Que ele é técnico de futebol. O Thiago Carpini é técnico. Ele fez isso aqui, ó. Engoliu o Felipe. Que ele botou o Kaiser, que meteu 2 gols, e o Fábio, que é o ponta-direita do Vitória, acabou com a defesa do Vasco. Somente em jogada de transição rápida. Toda hora o Fábio saía sozinho lá na ponta-direita, força física. O Vasco sentiu logo depois o gol na bola aérea, um gol patético, inclusive. Se olhar o Jardim, ó, acorda, meu camarada, que você não é um problema do Vasco. Mas
novelinha pra renovar, atuação patética, atuação vergonhosa lá no Barradão, não sai na bola, quase entregou um gol pro Gustavo Mosquito, errou de novo no segundo gol. Então assim, vamos acordar, meu camarada, o Vasco é muito maior que você. Tudo que você tem hoje de cenário, de projeção, foi o Vasco que te deu. Você foi pra seleção brasileira por causa do Vasco, você hoje é conhecido como um grande goleiro no Brasil por causa do Vasco. Não quer renovar? Chega e fala que não quer renovar. Não vem com novelinha não, porque assim, a torcida do Vasco é muito grata a você, mas você também tem que ser muito grato ao Vasco. E já tem 3 meses que o seu empresário recebe proposta de renovação, dobrando o seu salário e você não responde. Aí agora que tá chegando perto da renovação automática, ele começa a responder. Atuação patética. Patética como tinha sido também, tomando gol de um moleque de 1,59 lá no jogo contra o Porto Cabede. Então assim, aí no segundo tempo, o time desmorona, porque esse é o Vasco. Tomou um gol de empate, depois tomou o segundo gol. Por quê? Porque parecia que o Vitória que estava com a mais dentro de campo. Então assim, Felipe, senhor, não é técnico de futebol, desculpa. Não foi técnico no Confiança, não foi técnico no Volta Redonda, não foi técnico no Bangu e não pode ser técnico do Vasco. Ainda bem que o Fernando Diniz chegou, que agora o Vasco pelo menos treinador tem. Alguém acha que é coincidência? Que o Carille caiu e o Vasco começou a ter vexame? Porque assim, antes jogava mal, mas os resultados estavam dentro do ok, dentro do esperado. O Vasco até tinha uma posição legal. Exatamente. Agora não tem técnico, o que acontece? Só vexame. Então assim, ainda bem que o Fernando Diniz chegou, porque, repito, o trabalho que esse cara vai ter, mental, físico, técnico, em todos os aspectos, talvez seja o trabalho mais desafiador da carreira dele. Porque o Vasco hoje é um clube que não tem nada, nem vergonha na cara.